Brasil de hoje não é exatamente uma coisa simples, até porque acho que discutir o Brasil não é simples, né? Tem uma frase, que é título de um livro que fez um certo sucesso nos anos 90, eu de cabeça não consigo nem lembrar quem era o autor, mas nos anos 90 ele circulou um pouco, que era que o Brasil não é para iniciantes, né? Não é qualquer coisa ou qualquer um que explica o Brasil, né? A nossa imprensa gosta de falar das jabuticabas brasileiras, né? Eu não diria que o Brasil é exatamente uma jabuticaba, e um autor que vai nos guiar no debate de hoje, que é um autor com quem vocês devem estar lendo para essa primeira perna da formação, que é o Gessé de Souza, nos ajuda a entender que o Brasil não é exatamente uma jabuticaba, né? O Gessé é um autor importante na academia brasileira, acho que hoje um dos principais sociólogos que tenta pensar o Brasil de uma forma mais ampla, né? A ciência hoje ficou cada vez mais especializada e a gente pensa pequenas partes e falta pessoas tentando pensar o conjunto, e o Gessé é um desses autores, né? Ele fez uma trajetória, ele aparece na academia ali no início dos anos 2000, segunda metade dos anos 90, com uma tese muito interessante, que é uma tese que está na base desse atual livro dele, Da Elite do Atraso, que é uma tese em que ele se apoia em alguns autores, até aquele momento pouco utilizado no Brasil, que eram o Norberto Elias e o Habermas, hoje já todos os dois muito utilizados, mas naquele momento ainda pouco utilizados no Brasil, e em uma forma de reler um autor já muito presente na sociologia brasileira, mas que não só o Gessé, mas outros autores brasileiros, como Flávio Pierucci, como Sérgio Costa e Leonardo Avritzer, trouxeram de um debate que era muito quente na Europa, de uma forma diferente de reler um autor da sociologia clássica, que era o Max Weber, e que é um autor que marcou muito da produção brasileira dos anos 40, 50 e 60, né? Uma certa leitura do Weber está presente na obra de alguns clássicos brasileiros, como Sérgio Buarque de Holanda, como o próprio Florestan Fernandes, como o Raimundo Faoro e outros. Mas o Gessé traz um jeito diferente de reler e vai fazer uma tese chamada A Modernização Seletiva, com um argumento principalmente tomado do Norberto Elias, em que ele vai colocar em xeque boa parte dos clássicos brasileiros e vai fazer uma crítica contundente. Naquele momento, talvez o Gessé ainda fosse um garoto de uns 30 anos, e ele coloca em xeque a produção do Sérgio Buarque de Holanda, a produção do Raimundo Faoro e a produção do Roberto da Mata, né? A ponto de o Roberto da Mata, que ainda era um autor em atividade na academia brasileira, o Raimundo Faoro ainda estava vivo, mas pouco produzia, já era um personagem mais fora da disputa mais intensa da academia, mas o Roberto da Mata, que ainda estava presente, desde aquele momento se recusou a sentar em qualquer mesa com o Gessé e nunca aceitou um convite para debater com o Gessé. E ele colocou em xeque com dois argumentos principais. O primeiro, ele colocou em xeque a ideia de que o Brasil não era um país moderno ou que o Brasil não era um país capitalista, né? Ele vai tomar esta argumentação, principalmente do Norberto Elias,
que o Norberto Elias tem um argumento de que a modernidade, o capitalismo sempre foi seletivo. O que ele chamava de seletivo? A modernidade tinha uma característica de um processo de racionalização instrumental, o capitalismo tinha uma dinâmica de acumulação privada, mas estas duas características centrais da modernidade e do capitalismo foi filtrado em cada país, no interior do padrão das suas relações sociais, da sua cultura política, das suas instituições pré-existentes ao próprio capitalismo, e que, portanto, toda a modernidade e todo o capitalismo é seletivo em cada país, né? E o Elias vai argumentar estudando Alemanha, Inglaterra e França para demonstrar que eram 3 países capitalistas, 3 países modernos, mas 3 países muito diferentes entre si, porque a sua tradição cultural, a sua tradição institucional, o padrão das suas relações sociais tinham selecionado características do capitalismo e eram 3 capitalismos diferentes. Outros autores estenderam isso para pensar o modelo americano, o modelo japonês e por aí afora. E o Gessé vai tomar esse argumento para pensar o Brasil. E para pensar o Brasil, ele vai debater 2 questões centrais. Primeiro, o que ele vai chamar de o mito brasileiro, o mito fundador brasileiro, né? E tanto na academia brasileira, dentro das ciências humanas brasileiras, como no dia a dia, tem um certo mito fundador brasileiro que normalmente os mitos fundadores são uma característica muito marcante num processo de independência, num momento político forte do país, uma coisa que o Brasil meio que não teve, né? Porque a gente conseguiu sempre fazer os nossos processos de mudança um tanto quanto por cima, com essa elite que ele está chamando de elite do atraso, né? Então, nós fizemos um processo de independência em que quem fez a independência era o próprio português, né? Nós saímos do processo de escravidão com um decreto que os próprios escravocratas fizeram e era uma própria princesa, símbolo de um modelo de sociedade hierárquica que assinou a Lei Áurea. Nós passamos para a República sem o povo ir para a rua, né? E nós conseguimos, já num momento histórico muito recente, né, sair de um processo ditatorial sem ter nenhum dia para comemorar o fim da ditadura, né? Se perguntarmos quando é que a ditadura acabou no Brasil, é impossível responder. Tem gente que vai valorizar o movimento das diretas em 84, tem gente que vai valorizar o processo eleitoral indireto que elegeu um civil quando elegeu Tancredo Neves. Fica difícil escolher a posse, porque como Tancredo morreu, quem assumiu como presidente era alguém da ditadura. Num processo que, diga-se de passagem, importante para a democratização brasileira, mas inconstitucional na medida em que ele ainda não era vice-presidente e não podia assumir, não deixou de ser um certo golpe de Estado, às escondidas, que nesse caso até nos favoreceu para sair da ditadura, era um momento chave, né? Mas num acordo pelas elites, sem ninguém participar. Outros podem dizer que é a Constituição de 88 ou ainda a eleição do Collor em 89, na primeira eleição livre, mas de qualquer forma, nós não temos a mínima condição de apontar em que dia a ditadura acabou no Brasil, né? É diferente dos franceses, que têm a Revolução Francesa para comemorar o fim da monarquia, então tem a queda da Bastilha no dia 14 de julho, é diferente dos portugueses, que comemoram o 25 de abril da Revolução dos Cravos. Para nós não conseguimos decidir nem o ano, quanto mais o dia, né? Então, qual é, portanto, o nosso mito fundador? Nosso mito fundador, de certa maneira, foi forjado, como quase todo mito fundador, num processo que
envolvia uma certa popularidade desta ideia à força, mas havia uma elaboração tanto acadêmica quanto política através do Estado, né? E o nosso mito fundador é muito encontrado na obra do Gilberto Freire, em uma certa sintonia com o governo Vargas, que é o mito da miscigenação. O Brasil é o que é porque é miscigenado, porque há misturas, né? Porque há convivência entre raças ou etnias, né? Como todo mito fundador, tem um pouco de verdade, um pouco de mentira, né? Não é nenhum mito fundador é autorrevelador de toda a essência de um povo, mas esse mito forjou a ideia de que, além de ser um mundo novo, onde muitos migrantes chegaram, então havia já a questão da migração como um elemento chave, diferentemente dos povos europeus, que tinham uma identidade quase que étnica mais fechada, né? Mas a gente precisava, como a segunda grande nação da América, segunda ou terceira, pensando no Canadá, em território o Canadá é maior do que a gente, mas em população não. Como a segunda grande, nós tínhamos que nos diferenciar dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos eram um grande país de imigrantes, mas um país extremamente individualista e segregador, né? O Brasil era o país miscigenado, né? Era o país onde todos conviviam, era o país em que o sujeito chega de fora e a gente leva para comer churrasco em casa ou para lhe servir uma feijoada e coisas desse tipo. O Gessé vai tomar esse argumento do Gilberto Freire e ele vai fazer um grande elogio ao Gilberto Freire, e já digo por que ele vai elogiar o Gilberto Freire e criticar os demais, mas vai contrapor a esse mito fundador. Talvez, se tiverem paulistas por aqui, vão ficar bravos comigo, mas eu já me defendo dizendo que, apesar do apelido de mineiro, eu nasci em São Paulo, né? Então, ao falar contra os paulistas, eu estou falando um pouco contra mim também. O Gessé vai contrapor a ideia de um mito paulista. Se o Brasil se define pela miscigenação, como seu grande mito fundador, São Paulo não é o Brasil, né? E qual que é o mito fundador de São Paulo? É o mito de motor da nação, né? São Paulo não é o Brasil porque São Paulo é a parte moderna do Brasil. São Paulo não é o Brasil porque São Paulo é a parte industrial e financeira do Brasil. São Paulo não é o Brasil porque São Paulo é a parte de mercado do Brasil contra todos os vícios da política e do Estado, né? E o São Paulo vai se definir, e veja, que é efetivamente um mito paulista, porque além de São Paulo se contrapor ao Brasil de uma forma mais geral, São Paulo sempre se contrapôs ao Rio de Janeiro. Então, não é um mito do Sudeste, não é um mito que inclui Minas Gerais, ou que inclui, não é um mito do café com leite, e não é o mito do Sudeste que exclui o Rio de Janeiro também. Não é à toa que, quando a gente olha a imprensa carioca, com todos os seus vícios, tenta ser o Brasil. Fechou e reabriu recentemente, né? Um dos principais jornais do Rio era o Jornal do Brasil. O outro é a grande representativa de mídia, o Globo, mas se não é o Brasil, é o mundo todo, é algo cosmopolita. Qual é a imprensa de São Paulo? É a Folha de São Paulo e é o Estado de São Paulo, né? São Paulo não é o Brasil nos olhos dos paulistas, porque ali está todas as virtudes brasileiras, quer dizer, todas as virtudes do Brasil estão em São Paulo contra todos os vícios que estão nos demais estados. E, em grande medida, esse mito não é um mito contra a miscigenação e nem um mito no sentido de xenofobia, mas é um mito de oposição mercado-estado. É um mito de abraçar o mercado como símbolo de toda a modernidade e de todo o progresso das relações sociais,
contra a ideia de um Estado que é todos os vícios da política, né? Então, como são os políticos do Nordeste? Coronelista. Como são os políticos de Minas? É aquele jeitinho mineiro de ser, aquela coisa que ninguém sabe o que está acontecendo e que ninguém tem claro muito bem como é que as regras são, né? O caso de São Paulo, não, é a regra de mercado. E, da mesma forma como o mito fundador da miscigenação tem um pé no Estado, então tem um pé numa figura política como Getúlio Vargas e tem um pé na academia de uma formulação bastante elaborada e abstrata, o mito paulista também tinha que ter um pé na academia, né? E esse pé na academia passa principalmente por Sérgio Buarque de Holanda e Raimundo Faoro, com duas expressões que ficaram quase que o lugar comum da sociologia e da história de primeira geração do Brasil, dos grandes primeiros explicadores do que era o Brasil, que é a ideia de cordialidade no Sérgio Buarque de Holanda e a ideia de patrimonialismo no Raimundo Faoro, né? E aonde o Gessé vai se amarrar para sustentar o argumento da insuficiência da teoria destes dois autores. Ele vai fazer o mesmo com o Roberto da Mata, mas eu vou deixar um pouco o Roberto da Mata um pouco de lado e falo dele no final. O argumento do Gessé vai ser que ele vai tomar um argumento sociológico de fundo, que é um argumento que, mesmo na sociologia mais funcionalista, que normalmente a gente associa à sociologia mais conservadora, o objeto da sociologia é explicar o mundo por relações sociais. Na sociologia, o mundo nunca é dado pela natureza, o mundo nunca é dado por uma essência. Então, a sociologia não se confunde com a filosofia que busca uma essência através da metafísica, ela não se confunde com a biologia que explica por causas naturais as coisas, e ela não se confunde com a psicologia que explica as coisas pelo indivíduo. A sociologia vai explicar por relações entre indivíduos, algo como, vou dar um exemplo, sentir fome é algo natural. Sentir fome de barreado, ou sentir fome de feijoada, ou sentir fome de churrasco é social. Uma relação social nos ensinou a comer churrasco e ter nojo da parrilhada argentina onde se come intestino, né? Onde passa o intestino na chapa. Então, para os argentinos, comer intestino na chapa é algo maravilhoso. Tchutcholines. Muito bom, por sinal. Adoro tchutcholines, né? Mas você tem que vencer o preconceito social para poder comê-lo e apreciá-lo. E, às vezes, você vence para colocar na boca, mas não vence para apreciá-lo, né? Sempre é possível vencer as duas barreiras. A primeira barreira que te impede de colocar na boca. A segunda barreira que te impede de sentir o prazer, né? Mas, veja, o que tem do ponto de vista natural, o que teria de nojento nos tchutcholines, que são intestino, frente a uma feijoada que são as partes mais nojentas de um dos bichos mais nojentos, que é orelha, que é rabo, que é focinho de porco, né? Então, mas, como um bom cidadão criado em Minas Gerais, eu nunca senti nunca senti nojo de uma feijoada, e sempre comi desde a minha infância. Então, sentir fome de alguma coisa específico já não tem mais nada a ver com a natureza. Tem a ver com as relações sociais nas quais fomos criados, né? E o Gessé vai, então, pegar esta essência da sociologia através do trabalho, principalmente do Norberto Elias e do Habermas, para fazer uma leitura da sociologia brasileira e ver aonde ela deixava de explicar as coisas pelas relações sociais.
E é aí que ele vai entrar com uma crítica forte ao trabalho do Sérgio Buarque de Holanda e uma crítica forte ao trabalho do Raimundo Faoro, porque ele vai argumentar que a grande questão da sociologia clássica brasileira era explicar por que o Brasil era diferente dos outros países capitalistas. Em certa medida, devia ter alguma insuficiência no Brasil. Por que o capitalismo não deu certo aqui, né? Por que nós teimamos em ser atrasados quando comparados com os países do primeiro mundo? Já tem, nesta sociologia, um certo grau de submissão ideológica visível e fácil de perceber, né? Mas, mais do que isso, ao fazer uma sociologia que comparava uma coisa com a outra, né, que não olhava o modelo brasileiro pelo que há de intrínseco no seu próprio desenvolvimento histórico, mas o olhava em comparação de que deveria ser aquilo e não foi, deveria ser a França, mas não foi, deveria ser a Inglaterra, mas não foi. Na pior das hipóteses, considerando que a gente foi colônia, deveria ser os Estados Unidos, mas não foi, né? Somos do mesmo tamanho, somos tão grande quanto, temos uma economia forte, por que nós não viramos os Estados Unidos? A sociologia brasileira sempre chegava num beco sem saída, que era: nós temos a característica A, que é um mercado, nós temos a característica B, que é o individualismo, nós temos uma característica C, que é uma certa racionalidade instrumental a partir do mercado. Mas o que permanece errado? Assim, a resposta-chave do Raimundo Faoro é: nós temos uma cordialidade herdada dos portugueses em que nós não explicitamos e regulamos publicamente nossas relações no dia a dia. Assim, o exemplo máximo para entender a questão da cordialidade do Sérgio Buarque de Holanda é pensar nas relações com os empregados domésticos ou as empregadas domésticas. O brasileiro, na sua média, não registra carteira, não paga um salário pautado pelo salário mínimo, mas a hora que a empregada ou o empregado doméstico vai reclamar de alguma coisa: veja bem, você comeu na minha mesa, eu passei as roupas do meu filho para você, o meu sapato, você é tratado como pessoa da família, você cresceu aqui, você força uma proximidade, uma relação estritamente pessoal, mascara a formalização da relação na forma de um contrato de trabalho, mas ao tornar essa coisa pessoal, esconde a dominação de classe. Porque você é da minha casa, você comeu na minha mesa, você foi tratada como alguém da família, mas lembre, eu mando, você obedece. A gente nunca precisa dizer quem é que manda aqui, né? E se você não obedece, você está sendo ingrata, né? Se você não obedece, você é um ingrato, né? Mas veja, qual é a crítica, e esse argumento do Sérgio Buarque de Holanda é um argumento forte, poderoso para entender o Brasil. Não é tão simples descartar esta ideia, porque nós vemos isso com uma certa constância no Brasil. Nós efetivamente temos sempre muita dificuldade em institucionalizar as relações. Deixar para o jeitinho é sempre melhor. Ter regra muito clara, vai que a regra fica contra mim, então é melhor deixar no jeitinho, que nas ocasiões a gente decide, conforme o caso, 1 a 1, né? Então, é visível essa característica, a gente percebe ela muito fácil, né, no dia a dia. Mas o argumento do Gessé é que na obra do Raimundo Faoro, na obra do Sérgio Buarque de Holanda, o Sérgio Buarque de Holanda não explica como essa característica social se desenvolveu. Quais relações sociais foram moldando o aparecimento desta característica brasileira? Mas, ao contrário, ele sempre diz, como uma palavra mágica, é a nossa herança ibérica. É a nossa herança portuguesa. Se fôssemos colonizados pelos ingleses, seríamos outra coisa. Como se todas as colônias inglesas tivessem resultado nos Estados Unidos. Não tem nenhuma colônia inglesa na África, não tem nenhuma colônia inglesa para outras partes do... A Índia nunca foi colônia inglesa, né? Como se bastasse ser colônia da Inglaterra, estava resolvido os nossos problemas, né?
História dos Estados Unidos tem que ser explicada pela história dos Estados Unidos, né? Como um caso específico, ou, nas palavras do Gessé e do Norberto Elias, é um caso seletivo de capitalismo, como todos os diversos outros casos seletivos de capitalismo e de modernidade. O mesmo ele vai fazer com o Raimundo Faoro, né? Porque no Raimundo Faoro, a palavra mágica cordialidade vai ser substituída por outra palavra mágica, patrimonialismo. Você sempre vai dizer, por que a política brasileira não dá certo? Porque todos os políticos são patrimonialistas e usam o Estado como um bem pessoal. Agora, por que usaram o Estado como um bem pessoal? Quando isso começou? Como se desenvolveu esta característica? Só colocar um nome para as coisas não explicam as coisas. Pode até dar uma cara... Muitas vezes, uma ciência de má qualidade é dar nome às coisas e achar que é autoexplicativo. Dizer que eu me chamo Marcos Alexandre dos Santos Ferraz não me explica como pessoa. Eu poderia chamar Luiz Inácio Lula da Silva, né? Mas eu continuaria sendo a pessoa que eu sou. Eu não seria o Luiz Inácio Lula da Silva porque eu troquei meu nome, né? O nome não me explica quem eu sou. Porque você é mineiro. Oi? Eu não sou pernambucano. Eu sou mineiro, não sou o Marcos Alexandre dos Santos Ferraz. Veja, o que explica quem eu sou é um longuíssimo processo de socialização e de relações sociais que eu fui constituindo ao longo da minha vida inteira, né? Então, eu sou um sujeito que estabeleceu relações sociais inicialmente numa família tradicional do sul de Minas Gerais, mas que estava como migrante na cidade de São Paulo. Depois eu sou uma pessoa criado dentro de uma família extremamente católica, com um conjunto de parâmetros de visão de mundo católico. Depois disso era uma família também de classe média que apostou no estudo, na formação dos seus filhos como trajetória de ascensão social. Depois disso eu deixei a casa dos meus pais e me tornei um estudante de comunicação na Universidade Federal do Paraná, e assim vai, né? É esse conjunto de coisas que define quem eu sou, e não um nome mágico que meu pai e minha mãe me deram, né? E o Gessé vai dizer que esta sociologia, ou esta história do Sérgio Buarque de Holanda e do Raimundo Faoro, vão colocar essas duas palavras mágicas, mas por que elas fundam o mito paulista? Porque essas duas palavras mágicas descrevem a insuficiência do Estado e nunca a insuficiência do mercado. O Estado é patrimonialista. Como se nós pudéssemos tornar o Estado patrimonialista sem ter pessoas privadas do mercado tomando conta patrimonial do Estado. Como se o Estado fosse separado de uma relação com o mercado. Se o Estado é patrimonialista, é na sua relação com o mercado que essa característica patrimonialista se efetiva. E não é uma característica nata do Estado, né? Se o Brasil é cordial e não sabe formalizar as suas relações através de leis e do Estado, é na sua relação com o uso que as pessoas privadas fazem da instituição Estado. Ou seja, é na sua relação com o mercado, né? Mas com essa explicação acadêmica, a gente divide a sociedade brasileira em dois polos. Um polo completamente cheio de vícios, que é o polo do Estado e da política. Um polo completamente cheio de virtudes, que são das pessoas de bem e do mercado. É São Paulo contra o resto do Brasil. Esse, para o Gessé, é o mito paulista. E é o mito que alimenta nossas elites. Essas que ele está chamando de elites do atraso. Mas aonde tem e por que a virtude do mito fundador do Gilberto Freire? Porque o Gilberto Freire, ao descrever o Brasil como um país de miscigenação, vai deduzir isso das relações sociais estabelecidas entre a elite e os escravos. Não é como uma característica nata de qualquer coisa. São das relações sociais. Tanto que o Gilberto Freire vai tanto traduzir, e ele muitas vezes é um sujeito de polêmicas, né?
Ele é um sujeito sempre cercado de muitas polêmicas, porque a depender de como eu pego o Gilberto Freire pode ser tomado como um machista e racista, a depender de como eu o pego. A depender de como eu pego o Gilberto Freire, ele faz exatamente a crítica quase Foucaultiana da dominação dos corpos dos escravos pelos senhores de engenho. Então, ele é ao mesmo tempo reacionário e progressista na sua sociologia, né? Porque efetivamente ele olha uma relação que é complexa e não põe uma palavra-chave mágica naquele lugar, né? É por isso que, em grande medida, o Gessé vai tomar o Gilberto Freire e fazer um forte elogio, né? A crítica ao Roberto da Mata segue o mesmo tipo de argumento, só que o Roberto da Mata, em vez de colocar uma palavra mágica, ele vai colocar duas, que é a casa e a rua. O Brasil é de um jeito dentro de casa e outro na rua. Se não aparece na rua, pode ser violento, pode ser pessoal, pode ser um monte de coisa, e se é para a rua, a gente tenta colocar uma figura pública, né? E aí ele vai fazendo numa comparação com os Estados Unidos, tão colonizada quanto as outras duas, né? Porque, veja, falar das elites brasileiras é falar, e aí eu tive até uma ocasião em que fiz essa pergunta diretamente ao Gessé, que era: aonde foi parar nos pais fundadores o Florestan Fernandes? Porque o Florestan Fernandes nos dá algumas chaves para explicar o comportamento da elite brasileira, né? Florestan Fernandes e até alguns outros autores paulistas, além do Florestan Fernandes. Penso agora em Juarez Lopes Brandão. Porque nossa elite, e eu já tinha uma certa formulação disso pela leitura de autores como Florestan e como Juarez Lopes Brandão, mas para mim ficou muito evidente quando eu fui dar aula no Mato Grosso do Sul, e quando conheci, portanto, uma outra realidade que não me era tão natural, né? Ou tão naturalizada. Que, ao contrário da elite europeia, né, a elite europeia não é melhor do que a elite brasileira, né? A elite americana não é melhor do que a elite brasileira. O problema é que, tanto no caso da elite europeia como no caso da elite americana, essa elite, em algum momento da sua história, precisou do povo. E, ao precisar do povo, construiu relações sociais com esse povo. Como é que isso se dá na Europa? Isso se dá na Europa principalmente no período feudal e, posteriormente, no período de formação dos Estados Nacionais modernos, em que a vida social era um conjunto de guerras com os vizinhos. E, portanto, não tinha elite sem base de povo que defendesse esse agrupamento de pessoas, esta sociedade, né? A história do Estado moderno é a história de criação de uma instituição que não nasce fechada em si mesmo, mas nasce em briga com a instituição do lado. A gente só entende o nascimento da França nas brigas com a Inglaterra e com a Espanha. Você só entende a Espanha nas brigas com Portugal e com a França. No caso da França, com a Alemanha também, né? E assim sucessivamente, né? Nenhum Estado nacional nasceu pronto no mundo, né? Ele nasceu tendo força para dominar um determinado território, impor uma cultura a um determinado território, uma língua, e defender esse território. Isso definiu o que era a França, o que era a Inglaterra, o que é a Espanha, o que é a Alemanha e por aí afora, né? Então, esta elite europeia, nas suas guerras, precisava do povo, né? E é curioso como tanto a elite reconhece o seu povo, como o povo reconhece a sua elite. Lembro de uma experiência de ter um inverno frio, nevando, passando pelo centro da cidade de Londres, e tem um monumento para o soldado desconhecido, e isso, virada de dezembro para janeiro, sei lá que dia era exatamente, mas era mudança de ano, repleta de coroa de flores e até simplesmente uma rosa colocada ali. Assim. Considerando o inverno, aquilo não estava há dias, aquilo tinha sido colocado naquela manhã, senão uma hora antes de eu passar ao lado, e estava repleto de coisas. E tinha desde coroas de flores muito elaboradas, que poderiam ser o próprio exército que colocou, até simplesmente uma rosa depositada ali. Assim. Quando que a gente vai colocar
uma flor em qualquer monumento do Exército nesse país. Mas nem a pau, Juvenal. Nosso Exército nunca nos defendeu. Nosso Exército só reprimiu internamente. A história europeia é uma história com o exército da sua elite que fez a defesa do território e, portanto, protegeu a vida da população interna. A nossa relação não é essa. Nós não precisamos ter a relação deles, mas nós temos que compreender a nossa, como é que ela se deu. Ao contrário, a nossa elite, como uma elite posterior do capitalismo, ela nunca precisou desse povo porque ela sempre esteve unida com a elite de outro lugar. Ela nunca teve necessidade desse povo. Eu falei do Mato Grosso do Sul, porque no Mato Grosso do Sul ficou para mim mais explícito, porque quando a gente cresce num centro urbano, seja Curitiba, seja Rio de Janeiro, seja São Paulo, é difícil a elite se desligar completamente do seu povo. Ela consegue desligar de uma boa parte. É só a gente ver o acidente do edifício que incendiou e pegou fogo em São Paulo. A população que morava ali estava completamente... Ela não existe para a elite brasileira. Mas para um industrial, ao menos o trabalhador da sua fábrica existe. Ele é obrigado a ter relação social com esse personagem. Ao menos com o dono da padaria ou os funcionários da padaria, onde ele vai de manhã, existe. E veja, quando tem uma política industrial, mais do que simplesmente ser um consumidor, ele é completamente dependente do trabalhador da fábrica dele. Se todos os trabalhadores saírem, a fábrica fecha. É claro que ele tem um lastro econômico maior do que cada trabalhador individual, mas ele é codependente de quem trabalha para ele. Quando eu cheguei no Mato Grosso do Sul, era o avesso disso. Por que era o avesso disso? Um agrobusiness quase todo feito com máquina, totalmente agroexportador, as 200 mil pessoas de Dourados não interessava para absolutamente nada para nenhum fazendeiro. Eram pessoas que, desculpe o linguajar, mas assim, enchiam o saco. Estava atrapalhando. Simplesmente está ali, não deveria estar ali. Porque ele efetivamente precisa de 10 funcionários para operar as máquinas, para fazer alguns bilhões que ele vai vender para o mercado exterior. Ele não precisa nem de quem trabalha, nem de quem consome. Nem uma coisa, nem outra. E, via de regra, ele vinha fazer compra no Sudeste. Quando eu tinha que voltar domingo à noite, era um tormento pegar o avião. Porque assim, a quantidade de casais com filhos, que eram 50 malas cada um de compra, voltando para Campo Grande ou voltando para Dourados, era um negócio de maluco. É fora da casinha para qualquer um de nós entender o que é a vida de um cara desse. Então, veja, a nossa elite... Por que ela é uma elite do atraso? Porque ela nunca precisou ter plano nacional ou compromisso nacional, porque o compromisso dela estava com a elite do exterior. Ele é codependente de quem compra soja, não de quem mora na fazenda, de quem mora na cidade em que ele mora. Ele é codependente de quem movimenta a bolsa para ele especular com os commodities, e não outra coisa. Num momento de financiarização da economia, isso fica mais evidente ainda. Você não precisa de gente para fazer dinheiro no mundo financeiro. Você faz dinheiro sem gente. Gente atrapalha, na maior parte das vezes. Então, para a gente efetivamente, que meu tempo já acabou, acho, para a gente efetivamente chegar no contexto de hoje, eu confesso que em algum momento dos anos 2000, eu fiquei bastante iludido. Por que eu fiquei bastante iludido? Porque, para mim, a construção que a gente vinha fazendo ao longo dos governos dos governos petistas, Lula e Dilma, com todos os erros, com todos os acertos, estava construindo relações sociais de codependência mais ampla. Um exemplo bem básico, o Brasil estava criando um mercado interno. Então, não é que eu fiquei iludido porque eu acreditava na elite brasileira no sentido dela ser individualmente boa em cada uma das pessoas dessa elite. Mas, para mim, ela estava começando a ficar codependente. Por que ela estava começando a ficar codependente? Porque o mercado interno brasileiro estava se tornando tão importante quanto o mercado externo brasileiro. E inventar um mercado interno é inventar uma elite que depende, pelo menos, de quem consome.
Para ela ganhar dinheiro, ela precisa que o pessoal continue consumindo, né? Mas talvez isso tenha sido um processo histórico ainda muito curto e não consolidou, né? E é incrível como, na sua codependência das elites externas, esta elite jogou, inclusive está jogando, inclusive a sua possibilidade de maior lucro pela janela. Assim, num primeiro momento é quase impensável entender como é que um capitalista pensa em não ganhar dinheiro, né? Não é que ele está pensando em não ganhar dinheiro, mas se entendermos agora não relações patrimonialistas como uma palavra mágica, mas o forjar ao longo da história de uma forma de relação, não só com o Estado, mas com as outras pessoas, em que eu não tenho que dividir nada com elas, assim, isso está dentro da elite brasileira. Esta forma de pensar está dentro da elite brasileira. E ter que compartilhar com aquele sujeito que não participava do mundo dele alguns pedaços desse mundo está incomodando mais do que ela perder dinheiro momentaneamente, né? E aí, efetivamente, ela é a elite do atraso. Porque, assim, ela é do atraso para os padrões capitalistas, porque ela prefere não ter capitalismo. É louco. É louco o capitalista que não quer capitalismo, né? Mas, em última instância, um bom capitalismo, isso não é palavra minha, vários autores brasileiros já disseram isso. Se a gente tivesse um bom capitalismo no sentido, o capitalismo de mercado mesmo, talvez o Brasil fosse um pouquinho diferente e melhor. Às vezes falta até mercado aqui. As relações mais opressoras do mercado, às vezes fazem falta aqui, porque a gente consegue ter relações, mas volto, nunca palavras mágicas que autoexplicam as coisas. Nós temos que decifrar estas relações. E essas relações nunca é mercado e Estado separado um do outro, né? Nós só podemos entender a atualidade brasileira no jogo de codependência que a nossa elite tem da elite externa e num cenário de financiarização internacional, num cenário de pré-guerra internacional, num cenário de crises cíclicas internacionais, mesmo que tenha momentos de uma certa elevação de crises cíclicas, o que significa o acesso dessas elites às nossas próprias riquezas, em detrimento do povo brasileiro propriamente dito. E isso é mais importante para a elite brasileira, a sua manutenção de aliança com a elite de fora, do que necessariamente qualquer acordo que ela possa fazer com o povo brasileiro, né? Porque num capitalismo cada vez mais financiarizado, menos dependência esse capitalismo tem efetivamente de povo, né? Ele nunca está ausente do povo, porque no limite, se o capitalismo colocar o povo todo para fora do próprio sistema capitalismo, do sistema capitalista, ele não segura o problema social derivado disso, né? O capitalismo vive num equilíbrio em ter que manter um mínimo de condições de que o problema social, ainda que seja grave, não estoure num ponto em que coloque em xeque o próprio sistema. Então, ainda o que segura é esse pequeno laço que sempre pode romper, né? Mas a elite brasileira, hoje, e talvez como sempre, né, talvez desde a nossa independência, nunca apostou num projeto propriamente nacional, e nesse sentido é que nós podemos dizer que ela é efetivamente uma elite do atraso. Obrigado. Obrigado, professor Mineiro.